houve uma fala, uma entrevista, quase que um monólogo, com poucas intervenções ali, da doutora teóloga católica Ivone Gebara. A doutora Ivone, realmente, do ponto de vista acadêmico, é uma mulher de muito respeito. Ela tem 1 ou 2 doutorados, se não me engano, um pela PUC, aqui do Brasil, e o outro lá pela Universidade Louvain, na ala francesa da Bélgica. E ela estudou, é uma teóloga conhecidíssima nos meios acadêmicos aí, é conhecida como teóloga feminista, embora ela não aprecie muito esse título, e ela escreve muito sobre o empoderamento da mulher, as mulheres, etc, etc, etc. E o Leonardo Gonçalves acabou cedendo o canal dele para que ela desse uma fala. Então estava ele com mais um outro pastor e um grupo de 5 ou 6 mulheres, se eu não estiver enganado, uma luterana, algumas adventistas, e ali a teóloga começou a falar. E ela falou muitas coisas que chocaram as pessoas ali, especialmente os cristãos mais conservadores, e muitos começaram a cair matando. E eles até suspenderam os comentários da página. Meus amigos, minhas amigas, eu tenho a honra de conversar ou de promover uma conversa só entre mulheres. Que coisa linda isso! Que espaço necessário e importante que está sendo aberto aqui para que nós, homens, falemos menos, escutemos e aprendamos mais. Às vezes perguntam para mim, mas precisamos de uma teologia negra? Precisamos de uma teologia feminista? Tendo em vista, como eu falei um pouco antes, que todo exercício de conhecimento surge a partir de um ponto de vista, de um lugar com pressupostos, com recorte consciente ou não, devolvo a pergunta. Precisamos de uma teologia masculina branca? Porque praticamente toda a teologia cristã que foi produzida durante os últimos 2000 anos é uma teologia do homem branco. E se esses novos conhecimentos, essas novas maneiras de enxergar a Deus e de lidar com o texto bíblico me ameaçam, me incomodam, eu preciso me perguntar por quê. E eu preciso me reeducar. Nós assistimos agora uma introdução, né, feita por um homem, né? E é sempre isso que acontece, né? O tema é da mulher e os homens é que nos introduzem sempre. Então, tem algum problema aí. Quase todas as justificações bíblicas, na realidade, vêm de homens sobre mulheres. Então são os homens que vão justificar, é Paulo que vai dizer, é Jesus que vai explicar, é Isaías que vai profetizar. Vocês estão percebendo que aqui também existe um silenciamento nosso, não é? Um silenciamento nosso. Bom, a teologia não é um discurso sobre um homem que a gente chama Deus. A teologia é referência ao teos, que quer dizer tudo o que existe. Tudo que existe, fruto desse mistério maior e em evolução contínua. Basta um estudo um pouco mais aprofundado da história das religiões que a gente vai perceber o quanto os mitos se misturaram com a realidade da vida, o quanto os mitos explicaram a realidade. E isso não está ausente da Bíblia. A Bíblia é cheia de mitos, né? E eu quero dizer assim, não, na Bíblia está sim. Um dos grandes teólogos, inclusive presbiteriano, que foi meu professor, o Paul Ricoeur, escreve vários volumes sobre essa questão dos mitos, o mito do mal, o mito da criação, o mito da bondade e maldade divina. Não existe uma verdade, existem caminhos, né? Jesus diz, eu sou o caminho, primeiro, antes de falar a verdade. Na realidade, né, biológica e cosmológica, o feminino é anterior ao masculino. Nós sabemos disso, mas eles não querem saber, né? Eles continuam com Deus Pai Todo-Poderoso, que criou primeiro Adão, né? Mas
é um mito de poder, né? É um mito de poder. Nós nunca afirmamos Deus como mulher, teologicamente. Nós afirmamos Deus como mistério maior. E o mistério maior inclui masculino, feminino, gay, lésbica, planta, barata, passarinho, floresta, rio. Eu sinto muito, mas as mulheres mantêm ainda uma visão de poder e elas sustentam uma divindade masculina sem perceber os limites desse conceito. O primeiro erro que eu achei que foi cometido ali pelo Leonardo Gonçalves e os demais que promoveram aquilo ali é porque eles simplesmente pegaram a fala de alguém sem primeiro se questionar se o método dela é coerente com aquilo que nós acreditamos. Você entendeu? E é muito perigoso quando você pega a fala destituída do método, porque você pode pegar com o barbante um pacote de coisas que não faz parte do seu background. Se você conhece o método, você fala, ó, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo, isso aqui eu concordo, isso aqui eu discordo. E sendo muitos que estavam ali formadores de opinião, eu acho muito perigoso, embora eu seja partidário, muito partidário, do diálogo com a pessoa que pensa diferente. Tanto é que vocês já ouviram várias vezes eu falar que nós devemos discordar com classe, com respeito, mas quando eu vou conversar com o outro, eu acho que é importante eu ouvir com respeito o que ele tem a me dizer, mas também é importante eu pontuar aquilo que eu discordo. Não só para ele, mas também para quem está me ouvindo. Porque senão para que vai ter diálogo? Aliás, não é diálogo, é monólogo. Então isso que é o perigo, não houve contraponto ali, houve um monólogo. Por isso que tomaram na cabeça. Né? Tomaram mesmo, o pessoal reagiu e não podem reclamar. Eles não podem reclamar da reação das pessoas, porque eles trouxeram alguém que falou coisas que eles mesmos não concordam. Se concordam, não podem ser adventistas. Porque, embora exista uma diversidade na unidade, há coisas que eu não posso abrir mão. Eu posso falar, olha, tem coisa na igreja adventista que eu penso de um jeito, o outro pensa de outro, mas tem algumas regras ali. Por exemplo, se eu sou assembleiano, se eu sou da Assembleia de Deus, eu não posso falar que eu sou da Assembleia de Deus e que eu não concordo com os dons do Espírito hoje, que eu sou cessacionista. Não, então eu tenho que ser coerente, então eu não sou assembleiano. Ou falar assim, não, eu sou testemunho de Jeová, mas eu acredito que Jesus é Deus. Não, então peraí. Então você não é testemunho de Jeová, porque testemunho de Jeová não acredita que Jesus é Deus. Então, ou seja, mesmo dentro da Assembleia de Deus, testemunho de Jeová, Mormons, qualquer igreja que tenha as suas divergências de pensamento ali dentro, essas divergências têm um limite. Tem coisa que você não pode falar assim, eu sou, mas eu discordo. Não. Você não tem como falar, eu sou mormon, mas eu não acredito nas profecias de Joseph Smith. Não, então você não é mormon. Você não pode falar assim, eu sou católico apostólico romano, mas eu não acredito que Maria foi a mãe de Jesus. Então você não é católico, meu amigo. Você entendeu? Então tem alguns pressupostos adventistas, e me surpreendeu ver as adventistas ali, com um sorriso, assim, bebendo e fazendo cara de nossa, que fantástico. E a doutora Ivone falando coisas que não faz parte do método adventista. E o que me surpreendeu, estou falando aqui com muita franqueza, é que muitos do que ali estão, estou falando dos adventistas, a luterana não, porque os luteranos eles têm uma filosofia que bate com, uma teologia que bate com o que a doutora Ivone está falando. Dos luteranos não, mas estou falando dos adventistas que estavam ali, que promoveram isso. O que acontece? Eles não têm essa mesma flexibilidade e carinho com aqueles mais conservadores que pensam diferentes deles. Eu já fui atacado por muitos desses aí na minha rede social. E uma maneira que eles têm de atacar é justamente assim, se você discorda de um autor, esse simplicista não leu, só leu a orelhinha lá, a introdução do livro, que é bancar de intelectual. Não, peraí. Você está usando o argumento ad hominem. Tá certo? Não foram nem um pouquinho, assim, se a ideia, como foi proposta, é ouvir a outra ideia, se a proposta é ouvir a outra ideia, então tá bom. Então eu faço uma sugestão. Por que não convidam agora? Aí ficaria bonito para o Leonardo Gonçalves. Uma dica que eu dou pro pessoal. Para mostrar que vocês não tinham intenção, outra intenção ao chamar a doutora Ivone, senão realmente de ouvir a voz de alguém de fora,
Então, vou dar uma sugestão para vocês. Por que vocês não convidam a Ana Caroline Campagnolo? Essa mulher, ela é fantástica para mim. Ela escreveu um livro, Feminismo, Perversão e Subversão. Eu recomendo vocês que comprem esse livro. Por que vocês não pegam a Ana Caroline e a entrevistam, a deputada? Chama ela agora, as mesmas, sem mudar o perfil ali da banca. O Leonardo agora cede o canal dele e deixa, porque ela vai fazer um discurso diametralmente oposto. Se a ideia é que os que seguem o canal podem ouvir uma posição divergente, então que ouçam agora a Ana Caroline, e que as mulheres, por respeito, façam a mesma cara de felicidade, alegria e sorriso diante do discurso da Ana Caroline. Se você falar, não, aquela mulher é uma retrógrada, porque ela é conservadora, não, peraí, mas a proposta não é justamente ouvir o diferente? Se é para ouvir o diferente, vamos ouvir a doutora Ivone, vamos ouvir também a Caroline, que escreve com muita propriedade. Aí sim, vocês estão... Ainda assim, eu acho que a gente tem que pontuar a minha posição. Então, isso aqui que eu achei interessante. Não especificou para o público as divergências. E eu acho perigoso isso colocado para os jovens. Eu tenho muitas discordâncias da doutora Ivone no campo das ideias, não pessoais. Por exemplo, quando ela fala Deus, a palavra theos em grego significa o todo, não, com todo respeito. Theos em grego nunca significa o todo. Theos é Deus, tá bom? Você pode usar uma semântica panteísta para querer significar Deus como todo, mas Theos é Deus, ponto. E, biblicamente falando, o Deus da Bíblia não é o Deus da doutora Ivone. Desculpe, que eu não estou questionando a sinceridade dela, a espiritualidade dela. Eu estou falando do método, estou analisando aqui a teóloga. O Deus que ela está defendendo e pregando não é o Deus da Bíblia Sagrada. Porque o Deus da Bíblia Sagrada, ele é criador do céu e da terra, e a salvação, de acordo com o Novo Testamento, é unicamente por Jesus. Jesus é o único Salvador. Então, quando a doutora Ivone, como teóloga, fala que temos que superar essa ideia de Jesus como o único Salvador, então, desculpe-me, ela está fazendo uma teologia que não é a teologia do Novo Testamento. Então, e aqui, mas Rodrigo, é o jeito dela ler, o seu jeito é diferente. Não. Ela concorda com o meu jeito de ser. Ela concorda que o Novo Testamento apresenta, que eu quero deixar bem claro isso aqui, viu, para não parecer contradição com o que eu falei no início. Quando eu disse que a doutora Ivone fala que cada um tem uma maneira diferente, ela não está querendo dizer que ela lê na Bíblia que há outros caminhos de salvação que não Jesus. Não. Ela concorda com a minha leitura. Ela sabe que, biblicamente falando, o único caminho, o único acesso ao Pai é através de Jesus. A proposta dela não é corrigir a minha leitura da Bíblia. A proposta dela é superar essa leitura. Tá certo? Isso é coisa superada. Devemos abandonar esses mitos do passado. E aqui é uma outra observação ainda filosófica que eu faço a autores que querem relativizar a verdade. Por quê? Sabe o que eu observo? Geralmente, quando autores como a doutora Ivone apresentam uma relativização da verdade, não existem verdades absolutas, não existe verdade com V maiúsculo, né? Eles são os mais dogmáticos e categóricos para apresentar suas ideias. Ou seja, não existe verdade absoluta, exceto o que eu estou falando. Ou seja, as pessoas que defendem a ideia de uma verdade relativa são absolutistas no discurso deles. Existe uma verdade absoluta. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A doutora Ivone falou o seguinte, olha, o próprio fato dele falar eu sou a verdade, vocês não esquecem que antes dele falar eu sou a verdade, ele falou eu sou o caminho. E ela fala o caminho, quer dizer, o processo, uma coisa inacabada. Não, doutora, com todo respeito, eu discordo. Biblicamente falando, Jesus falou em grego assim, eu sou o caminho, ego eimi re rodos, re zoe, re aletheia. Eu sou o caminho, re rodos. Ele não falou sou um dos caminhos. Ele não falou sou uma das verdades, uma das vidas. No grego você tem o artigo definido antes. Ele falou ego eimi re rodos. Eu sou o caminho. E o caminho ali na Bíblia, embora implique num processo, não discordo isso, mas não significa algo inacabado. A ação de Jesus, ele não está num processo de ser que nunca acaba. Tá certo? E Jesus é o Salvador. Ele falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Querer agora, qualquer leitura que tente invalidar isso e dizer cristã não é coerente com o texto. Não é coerente com o texto. Estou falando do mundo das ideias, não estou atacando a pessoa dela, que é até mais velha do que eu, merece meu respeito, mas o mundo das ideias não é por aí a coisa vai.
E isso não foi pontuado em momento nenhum da live. Todo mundo ali, nossa, babando aqui do lado, com ela falando e tudo, e o pessoal assustou mesmo. O que é isso, Leonardo Gonçalves? Você canta nas igrejas aí, aparece na Novo Tempo e agora defendendo isso? Realmente, eu achei que não foi muito proveitosa. E um último elemento aqui para fechar. Há diálogos e diálogos. Há contraponto e contraponto. Isso tem que ter um limite, senão pode ser muito perigoso. Vou dar 2 exemplos bíblicos para vocês. E aqui que vem minha preocupação com a proposta que o Leonardo Gonçalves e as pessoas estão querendo fazer com essa teologia inclusiva, que vai ouvir todo mundo aí. Estou falando da Bíblia, tá bom? Houve momentos em que Paulo dialogou com o diferente. Vou dar exemplo. Quando ele chegou em Atenas, Paulo, como judeu tradicional, hebreu de hebreus, ele ficou revoltado com aquele monte de idolatria que ele viu em Atenas. Ficou revoltado. Mas Paulo foi educado. Ele discordou com classe. Embora ele não aceitasse aqueles ídolos, ele começou a pregar de maneira tão educada, falando uma linguagem que eles podiam entender. Ele citou Arato, citou Parmênides, citou poetas gregos, falou na linguagem deles. Aí o pessoal levou Paulo para o Areópago. E ele, o que ele fez? Ele pegou, partiu do conhecido para o desconhecido, falou assim: senhores atenienses, ele não falou, vocês são idólatras. Ele falou assim, vocês são religiosos. Paulo não foi hipócrita. Ele falou, olha, vocês são religiosos, que bacana isso aqui. Mas tá vendo aquele altar do Deus desconhecido que vocês têm aí? Foi esse que eu vim anunciar. E aí ele falou, Jesus, e depois ele falou, ele pregou a Jesus, aí não, de ressurreição a gente não quer ouvir não. Mas ele pontuou que ele acreditava. Ali ele teve um diálogo, mas ele pontuou. Agora eu vou colocar outra situação igualmente bíblica. O apóstolo João e os gnósticos. Quem eram os gnósticos? Os gnósticos eram um grupo de cristãos que queria negar a encarnação de Jesus, como os docetistas. Os docetistas ensinavam que Jesus não se tornou homem. Ele não encarnou, ele era apenas um espírito que usou o corpo de um homem chamado Jesus, depois voltou para o éon superior, há vários tipos de gnosticismo, alcerintismo, ebionismo, tem vários tipos. E João falou, peraí, aqui não tem diálogo. Aqui não tem diálogo. Aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse é do anticristo. Pela proposta do Leonardo Gonçalves e companhia, João estava errado. João deveria chegar no púlpito, porque na época não tinha internet, João deveria chegar no púlpito, chamar Cerinto, que era um dos maiores líderes do gnosticismo da época, colocar Cerinto lá na frente e falou assim, Cerinto, explane para nós, eu estava ávido por ouvir você falar aqui, que eu quero dar ouvidos ao de fora. Diga-nos o que você acha do evangelho e tudo mais. E à medida que Cerinto ia desconstruindo, grife essa palavra, à medida que Cerinto fosse desconstruindo o evangelho, João ficasse assim, sentado, com ares de satisfação, ouvindo, sabe? Mesmo que João discordasse de Cerinto, mas vamos abrir espaço para Cerinto falar. Para quê? Não, temos... Como é que ia ficar a igreja de Éfeso, onde João foi pastor, vindo Cerinto falar ali e o apóstolo João assim, ó? Eles iam ficar confundidos. João bateu o pé. Aqui não, violão. Você pode falar onde você quiser, aqui não. Quem nega que Jesus veio em carne é do anticristo, e muitos anticristos têm saído pelo mundo, pelo que sabemos que é a última hora. Filhinhos, não deem ouvidos a eles. Não prestem atenção no que eles falam. João foi até mais radical. Não os recebam em casa, não saúdem nas ruas, nas praças, porque o espírito que eles trazem é o espírito do maligno. Provai os espíritos se provém de Deus. E todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, esse não provém de Deus, provém do maligno. Percebeu? Então, o que acontece? Há limites para esse diálogo com o diferente. E, de novo, com muito respeito e ao mesmo tempo muita sinceridade, quando a doutora Gebara vem e fala que temos que superar, não falou isso na live, mas ela fala nos escritos dela, e eles sabem disso. Esse que me doeu mais ainda. Tanto o Leonardo como o pessoal sabem disso, eles estudaram os livros dela, os escritos dela, já tem dezenas de livros publicados. Eles sabem disso, eles não foram ingênuos. Quando a mulher fala com todas as letras, temos que superar essa ideia de salvação só através de Jesus. Temos que superar esses mitos da Bíblia. Temos que superar essa visão paterna de Deus. Temos que superar essa visão cristã de que a salvação só vem através de Jesus. Temos que superar essa ideia que Jesus é o único caminho. Desculpem-me.
ela não está tanto para os filósofos estoicos e epicureus que Paulo dialogou. Ela está mais para os seguidores de Cerinto, que João condenou. Então eu tenho meus limites do diálogo. E eu não entendo porque alguns agora vão ficar tão revoltados assim, porque, por exemplo, já que estamos falando de feminismo, se eu falar agora contra as mulheres, muitas vão me dar dislikes aqui. Se eu falar contra a sua mãe, você que está me assistindo agora, se eu falar mal da sua mãe, falar que sua mãe não era uma boa mulher, que a sua mãe traiu seu pai, que você não pode acreditar que a sua mãe era tudo isso que você pensava, você vai ficar com tanta raiva de mim que você não vai ter coragem de assistir mais nem um sermão meu. Agora, se eu falar contra o seu Deus, você continua admirando a minha mensagem. É isso que eu não entendo, às vezes, no mundo cristão. Essa incógnita. Repito, para ficar bem claro. Eu posso falar, imagina que se eu falar mal da sua mãe, da honra da sua mãe, você não tem coragem de assistir mais nenhum sermão meu. Mas se eu falar da honra do seu Deus, aí você continua me achando o cara. Aí é meio esquisito, não é? Quer dizer que minha mãe tem mais valor para mim do que meu Deus? Porque se falar da mãe, eu caio de pau. Mas se falar de Deus, não, eu tenho que entender e tudo e tal. E desculpe-me, João deixou muito claro, aquele que nega o filho, e Jesus falou, aliás, Jesus até falou que isso beira até o pecado contra o Espírito Santo. Então, gente, sabe, eu oro para que Deus abra os olhos da doutora Gebara. Como acadêmica, nota 10 com louvor para ela. Mas do ponto de vista bíblico, não é este evangelho que foi pregado.